que aconteceu com a soja nesta quarta-feira? Vamos direto à redação do Notícias da editora Carla Mendes. Carlinha, boa tarde para você. Como vai? O que aconteceu com essa soja? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Percebam que a gente tem um dia de novo de reversão no mercado ali da soja na Bolsa de Chicago. Mais emoções para essa quarta-feira, né? Ontem nós acompanhamos uma variação positiva, devolução de parte dos ganhos, um recuo técnico ou com base nos fundamentos. Qual que é a lógica desse mercado hoje? Pois é, hoje, Braga, a gente começou o dia em campo positivo e foi revertendo o sinal ao longo do dia e o mercado continua muito sensível às questões climáticas. E o que acontece? Ao longo do dia, os principais modelos climáticos, eles vão se alterando. E a gente percebe que essas alterações começam a mostrar, alguns desses modelos, começam a mostrar chuvas um pouco melhores para regiões da Argentina. E ontem choveu um pouquinho em alguns locais, pontualmente, mas choveu. E esses modelos, principalmente o modelo americano, trazendo mais chuvas para o território argentino, traz essa pressão sobre o mercado, porque isso influencia principalmente o farelo, o mercado devolve algumas posições no farelo, e isso faz com que haja uma pressão sobre os grãos de soja também, o mercado de soja em grão. Então a gente tem uma pressão que começa no farelo, por conta dessa questão climática da Argentina, e se estende para a soja em grão também. Bom, nós temos aí, logicamente, o produtor do Rio Grande do Sul com a safra praticamente perdida, né? Isso já estava na conta do mercado? Essa quebra lá no Rio Grande do Sul já estava contabilizada, por dizer assim? Braga, a quebra não está totalmente contabilizada, porque a gente ainda vai ver os números das estimativas para a nossa safra sofrerem algumas correções, né? Esses números terão que ser revisados aí nos próximos boletins de oferta e demanda dos órgãos públicos, das consultorias privadas. Então, por exemplo, a Conab, que no último reporte tirou quase 1 milhão de toneladas da safra brasileira, vai ter que ser revisada. O USDA, que diminuiu a sua estimativa para a safra argentina de 49,5 para 45 milhões e meio de toneladas, vai ter que rever o seu número, porque, por exemplo, a Bolsa de Rosário fala em 37 milhões de toneladas produzidas para a Argentina, a Bolsa de Buenos Aires, 41 milhões. Para o Brasil, o USDA fala em 153 milhões de toneladas. Esses números ainda passarão por correções. Então, essa perda que continua se agravando muito no Rio Grande do Sul. Ontem nós trouxemos um relato da cidade de Joia, no estado gaúcho, cruel, né? O produtor sem saber o que fazer, porque as perdas vão se agravando a cada novo dia sem chuva. Então, isso vale para a Argentina, vale para o produtor gaúcho aqui no Brasil, para partes do Paraná também. Ontem eu pude apurar perdas de 20% a 30% em algumas localidades do Paraná. Então, essas perdas elas vão voltar a aparecer. Mas como a gente está no meio de um mercado climático, né, porque a gente está terminando de definir a safra sul-americana, o mercado vai ficar sensível a esses mapas, vai ficar sensível a essas informações. E essas mudanças apontam para isso. Eu acabei de publicar uma notícia no Notícias Agrícolas, Braga, que mostra 5 modelos climáticos diferentes de um meteorologista argentino, ele se chama Léo de Benedictis, e ele traz 5 diferentes modelos. Ele traz o modelo americano, europeu, canadense, australiano e um específico da Alemanha. Esses 5 modelos, eles em algum momento eles têm alguma semelhança, mas eles são diferentes entre si. O mais otimista deles é o americano, que mostra mais chuvas para a Argentina. Já o australiano é o mais pessimista. Então, essa falta de uma convergência total nos modelos climáticos acaba promovendo essa sensibilidade maior do mercado. O que ajudou o produtor brasileiro, por outro lado, foi o dólar, né, Braga, que subiu 1,12% para fechar com R$ 5,16, ajudando a amenizar na hora de formar o preço para o Brasil essas perdas que foram registradas em Chicago de mais de 20 pontos. Bom, e o mercado climático, sem dúvida nenhuma, acompanha essas
alterações muito grandes aí com relação ao clima nesse momento. Não digo alterações, mas variações, né? Mato Grosso tem problemas, inclusive na colheita, chove na região centro-norte do país, enquanto no sul nós temos aí essa questão da seca na região oeste do Rio Grande do Sul, mas o mercado também vai acompanhar o Ano Novo Lunar Chinês. Em breve temos um feriadão lá para os chineses, né? Isso interfere no mercado de soja? Só para finalizar contigo e saber dos prêmios também. Interfere, Braga. Interfere porque nesse período em que a China entrar efetivamente no feriado do Ano Novo Lunar, que é um feriado longo, né? É um feriado importante, é o mais importante feriado para os chineses. Ele é o que promove ali o maior fluxo de pessoas da história, né? Dentro de um curto espaço de tempo. Então, essa ausência da China com algumas notícias, principalmente de demanda, vão deixar o mercado um pouco mais esvaziado. Mas isso não quer dizer que o mercado não entenda também e não vá monitorar a China. Só que na outra ponto que a gente vai ter são informações mais fragmentadas, portanto, dessas informações, desse mercado que parte ali da China, que é a maior importadora global de soja, e, portanto, tudo que chega dali tem uma importância muito grande para o andamento do mercado. Bom, mercado físico, os prêmios, teve uma variação muito acentuada hoje ou não? Hoje, Braga, o destaque no mercado físico ficou por conta do dólar, né? Essa alta de mais de 1% ajudou, então, a amenizar e neutralizar um pouco dessas baixas em Chicago. E os preços não mudaram grande coisa justamente porque Chicago caiu demais. A atenção ainda está sobre os prêmios, mas a gente vai precisar entender como fica a demanda e como vai se desenhar a nossa competitividade. Os negócios foram pontuais diante dessas baixas de Chicago e o produtor está tentando ter um pouco mais de cautela para avançar com os seus negócios, temendo essas perdas que ele ainda vem acumulando no campo por conta dessas adversidades climáticas. Tá certo. Praticamente a safra 23 já está definida. É lógico que essas condições climáticas vão ser colocadas ainda no radar. Vamos ao mercado do milho, Carlinha. Vamos acompanhar primeiro Davi da Luz. O que aconteceu no fechamento também em patamares negativos para o milho lá na Bolsa de Chicago. A Carlinha vai comentar na sequência. Portanto, vamos a cotação lá na Bolsa de Chicago. Está aí, $6,80,25 março, 5 cents de queda. Maio, 6,77,75, 5 de queda. Julho, a $6,66,75, 5,75 de queda. Em setembro, milho negociado em Chicago a $6,16, perdeu 3,25. Milho base Campinas. Davi da Luz, B3. Vamos lá, as cotações em reais, a saca para o março a R$ 91,58. Recuou ontem, recuou hoje, 0,33 no março, maio, R$ 90,86, 0,74 de queda, julho, 88,34, 0,41 de queda, setembro, 87,90, 0,34 de queda. E o mercado do milho, como é que está, Carlinha? Pois é, Braga, hoje essas baixas que a gente pôde registrar na B3, que é o Mercado Futuro do Brasil, elas vieram muito acompanhadas dessas baixas que se registraram ali para o mercado norte-americano, na Bolsa de Chicago. As informações que eu pude apurar junto da Agriinvest Commodities, a gente tem a a China comprando milho ucraniano, que se mostra mais competitivo agora para embarque fevereiro, e olhando para o milho brasileiro ali para embarque junho e julho. Esses dois movimentos acabam pressionando um pouquinho o programa de exportação dos americanos, né? Por conta do feriado da segunda-feira, lá nos Estados Unidos, do dia de Martin Luther King, as vendas semanais para exportação foram, elas sempre são, né, quando a gente tem um feriado na segunda, adiadas para um dia. Então, serão divulgadas na sexta e não amanhã, como tradicionalmente acontece. E o mercado está muito ligado nessa demanda mais lenta pelo milho norte-americano, e aqui no Brasil, negócios que também ainda caminham com certa contenção de ritmos, né? Nós temos um volume considerável da safrinha 22 ainda para ser comercializado. As indústrias estão um pouco mais lentas nas suas compras, principalmente as indústrias de ração, que ainda estão com dificuldade de melhorar ali as suas margens diante de margens complicadas também no mercado de proteínas animais. Então, a gente tem essa condição, Braga, desse ritmo um pouco mais lento das compras, deixando o mercado mais pressionado no Brasil e hoje também nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que essa seca na Argentina também está no radar do mercado do milho.
porque muito já se perdeu de milho por lá. A gente está falando, Braga, de perdas estimadas, já calculadas pelo menos até agora, de mais de 10 bilhões e 400 milhões de dólares na Argentina. São 175 milhões de hectares sob condições de seca. Então, perceba, tudo isso está no radar, mas o mercado também sensível. No caso do milho, a esses pormenores da demanda, essa demanda que, pelo menos por enquanto, é mais contida no mercado interno brasileiro e na exportação pelo milho norte-americano, que vai refletir em baixas em Chicago. Preciosas informações, muito obrigado, Carlinha. Até amanhã para você. Boa tarde. Até amanhã, Braga, até amigos do Tempo e Dinheiro. Estaremos juntos com certeza nessa quinta-feira. Bom trabalho para você, meu amigo. Para você também.